Existem lugares onde o tempo não parece simplesmente passar mais devagar. Ele falha. Não desacelera, não acelera. Falha. Como se tivesse perdido a referência, como se tivesse esquecido a ordem correta das coisas. Relógios continuam funcionando, pessoas seguem respirando, o sol nasce e se põe, mas algo fundamental deixa de obedecer às regras normais. Não é algo que se perceba de imediato. Quem passa por esses lugares quase nunca nota no primeiro momento. A sensação vem depois. Um atraso difícil de explicar. Uma lembrança que não encaixa. Um detalhe que não bate com o que foi registrado. E é justamente por isso que esses relatos raramente ganham atenção. Eles não chegam como gritos. Chegam como dúvidas. Esse tipo de história começou a circular em conversas discretas, quase sempre longe de câmeras ou registros oficiais. Pessoas que viajaram pelo interior do Brasil e voltaram com uma sensação estranha, difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Nenhuma delas falava de algo espetacular. Não havia monstros, não havia fenômenos visíveis, não havia sinais óbvios de perigo. O que havia eram horas que pareciam ter desaparecido. Dias que não fechavam. Sequências de acontecimentos que simplesmente não faziam sentido quando comparadas com a realidade fora daquele lugar. A primeira coisa que chama atenção nesses relatos é a semelhança entre eles. Pessoas que não se conhecem, em épocas diferentes, descrevendo sensações quase idênticas. Todas mencionam a mesma dificuldade, tentar explicar o que viveram sem parecer confusas ou exageradas. Algumas chegaram a acreditar que estavam apenas cansadas, distraídas, estressadas. Outras pensaram que o problema estava nelas. Mas conforme os relatos se acumulavam, uma possibilidade começou a se formar de maneira incômoda. Talvez o problema não estivesse nas pessoas. Talvez estivesse no lugar. A região em questão fica distante das grandes rotas. Não aparece como destino turístico, não recebe fluxo constante de visitantes e raramente é mencionada em reportagens. Para chegar até lá, é necessário sair das rodovias principais e seguir por estradas secundárias, algumas mal sinalizadas, outras aparentemente esquecidas pelo tempo. O sinal de celular começa a falhar antes mesmo de se alcançar a área urbana. Em certos trechos, desaparece por completo. Não há placas de boas-vindas chamativas. Apenas uma transição quase imperceptível entre o conhecido e algo que parece deslocado da realidade atual. À primeira vista, tudo parece normal. Casas simples, ruas estreitas, comércio modesto, uma praça central que funciona como ponto de encontro. O tipo de cidade onde nada parece acontecer. E talvez seja exatamente isso que faz com que ninguém desconfie. Visitantes chegam, passam algumas horas, seguem viagem. Pelo menos é isso que acreditam. Porque o problema começa quando tentam reconstruir o que viveram ali. Há relatos de pessoas que afirmam ter ficado a tarde inteira na cidade. Elas lembram de caminhar, sentar na praça, conversar com moradores, comer alguma coisa, observar o movimento. Tudo dentro de uma lógica comum. No entanto, ao verificar registros externos, como horários de pedágio, mensagens enviadas ou até imagens de câmeras em cidades próximas, descobrem que permaneceram ali por menos de 40 minutos. Nenhuma das memórias parece falsa. Todas são vívidas, detalhadas, coerentes. Mas simplesmente não cabem no tempo disponível. Outros relatam o oposto. Afirmam ter atravessado a cidade rapidamente, sem parar, apenas passando por uma rua principal. Para eles, tudo durou poucos minutos. Porém, quando chegam ao destino seguinte, percebem que horas se passaram. Não há lembrança de paradas, desvios ou atrasos. Apenas a sensação de que o percurso foi normal. O relógio marca um horário impossível. O corpo demonstra sinais de cansaço incompatíveis com o tempo percebido. Esses casos poderiam ser descartados como confusão, se não fosse por um detalhe importante. Eles se repetem. Não com uma pessoa ou outra, mas com frequência suficiente para formar um padrão. E padrões são difíceis de ignorar. Alguns moradores mais antigos dizem que sempre ouviram histórias assim.
Desde crianças escutavam adultos comentarem sobre dias que não fechavam, compromissos perdidos sem explicação, visitas que juravam ter passado horas ali quando, na verdade, mal haviam chegado. Na época, isso era tratado como exagero, coisa de gente distraída ou supersticiosa. Mas o tempo passou, e as histórias continuaram surgindo. Existe um ponto específico da cidade que aparece com frequência nos relatos. Não é um local isolado ou proibido. Pelo contrário, é uma área comum, de passagem. Próxima a um antigo prédio público, hoje desativado, que já serviu como centro administrativo décadas atrás. Pessoas relatam uma sensação estranha ao atravessar aquela região. Não é medo. É desorientação. Uma leve pressão na cabeça, dificuldade de manter o foco, a sensação de que o ambiente está silencioso demais, como se os sons fossem engolidos pelo ar. Alguns descrevem uma impressão curiosa, a de que o corpo está em movimento, mas a mente demora a acompanhar. Outros dizem que é como se o tempo estivesse esticado, criando um intervalo estranho entre uma ação e outra. Nada dramático o suficiente para provocar pânico imediato. Apenas incômodo. O tipo de sensação que faz alguém apressar o passo sem saber exatamente o motivo. Um dos relatos mais citados envolve um homem que passou pela cidade a trabalho. Ele precisava resolver uma questão simples, algo burocrático, que não deveria tomar mais do que 1 hora. Chegou pela manhã, estacionou o carro, caminhou até o local indicado, conversou com algumas pessoas e resolveu o que precisava. Em sua percepção, tudo aconteceu de forma tranquila. Quando saiu da cidade e seguiu viagem, achou estranho o fato de estar escurecendo. Atribuiu isso ao cansaço ou à mudança no clima. Somente ao chegar ao destino seguinte percebeu que algo estava errado. Ele havia sido dado como desaparecido por quase 2 dias. O relógio do carro marcava um horário incompatível. O celular apresentava falhas no registro de uso. Mensagens que deveriam existir não estavam lá. Outras apareciam fora de ordem. Nada indicava claramente onde aquele tempo havia ido. Ele não lembrava de ter dormido. Não lembrava de ter parado. Apenas de ter estado na cidade e seguido viagem. Quando tentou explicar o ocorrido, percebeu que não conseguia montar uma linha do tempo coerente. Tudo fazia sentido isoladamente, mas não como um todo. Outro caso envolve um casal que decidiu passar a noite na cidade durante uma viagem mais longa. Chegaram no fim da tarde, jantaram em um pequeno restaurante e foram dormir cedo. Não houve nada de incomum. Quando acordaram, acreditaram ser manhã. O céu estava claro, mas havia algo estranho na luminosidade, como se o dia estivesse suspenso. Ao sair, perceberam que as ruas estavam vazias. Não havia carros, pessoas ou movimento. Horas depois, encontraram um morador que informou, com naturalidade, que eles haviam dormido quase 30 horas seguidas. Nenhum dos dois se lembrava de ter dormido tanto. Não havia sensação de exaustão extrema, nem lembrança de sonhos longos. Para eles, havia sido apenas uma noite comum. Quando confrontaram registros externos, perceberam que o tempo realmente havia passado. O dia seguinte havia se perdido completamente. Um dia que, para eles, nunca existiu. Além dos visitantes, há relatos de moradores que afirmam lembrar de eventos que oficialmente nunca aconteceram. Festas, reuniões, pequenos acidentes. Pessoas diferentes descrevem as mesmas situações inexistentes, com detalhes semelhantes. Datas coincidem. Locais coincidem. Mas não há registro algum. Quando essas memórias são confrontadas, surgem contradições difíceis de explicar. Não é esquecimento. É como se 2 versões da realidade coexistissem, e apenas uma fosse reconhecida oficialmente. Curiosamente, documentos antigos da cidade apresentam lacunas. Dias inteiros sem anotações, horários inconsistentes, registros preenchidos de forma apressada. Nada conclusivo o suficiente para chamar a atenção de autoridades, mas estranho demais para ser ignorado por quem observa com cuidado. O poder público nunca reconheceu qualquer anomalia. Oficialmente, trata-se de uma cidade comum, sem ocorrências fora do padrão. Ainda assim, as falhas permanecem.
Alguns acreditam que o fenômeno esteja ligado à geografia local. A região possui formações naturais incomuns, áreas de relevo irregular e histórico de alterações magnéticas. Outros acreditam que algo mais antigo esteja envolvido. Relatos indígenas falam de lugares onde o tempo não caminha em linha reta, áreas que devem ser evitadas, trilhas que não levam sempre ao mesmo destino. Moradores mais velhos dizem que há dias em que o sol parece demorar a se mover, sombras que não acompanham um ritmo normal, sinos que tocam fora de hora sem motivo aparente. Animais também entram nos relatos. Cães que se recusam a atravessar determinadas áreas, cavalos que empacam sem razão visível, aves que evitam pousar em certos pontos da cidade. Em determinados dias, esses comportamentos se intensificam. Em outros, desaparecem por completo. Não há padrão previsível. Não há calendário. Apenas a sensação de que algo foge ao controle de tempos em tempos. O mais inquietante é que quem passa por ali costuma sair com a impressão de que algo ficou para trás. Como se uma parte da experiência não tivesse sido completamente vivida ou registrada. Alguns relatam sonhos estranhos por dias depois. Outros evitam falar sobre o assunto. Poucos voltam. Não por medo explícito, mas por um desconforto difícil de explicar. Uma sensação persistente de que o relógio pode não ser confiável naquele lugar. A cidade continua existindo, funcionando, recebendo visitantes ocasionais. Nada chama atenção suficiente para gerar alerta. Mas carrega uma reputação silenciosa. Aqueles que sabem evitam passar tempo demais. Aqueles que ignoram às vezes voltam diferentes. Não fisicamente, mas na forma como encaram o tempo, a memória e a própria realidade. Talvez o mais perturbador em tudo isso seja a ausência de respostas. Não há explicação final. Não há prova definitiva. Apenas histórias que se repetem, sensações que coincidem e a estranha impressão de que, naquele lugar, o tempo não segue as mesmas regras. Se isso é um fenômeno natural, psicológico ou algo que ainda não compreendemos, ninguém sabe dizer. O que se sabe é que, para quem passa por ali, algumas horas podem nunca ter existido. E talvez a pergunta mais inquietante não seja o que acontece com o tempo naquele lugar, mas o que acontece com as pessoas depois que ele falha. Agora me diga, você acredita que o tempo é algo absoluto ou já sentiu que ele não funcionou como deveria em algum lugar? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos e deixa o like se esse tipo de história te fez pensar duas vezes antes de confiar no relógio.